Olá, meus queridos, graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos ao canal Graça em Espírito. Passando hoje para mais uma mensagem aqui no canal. Quero agradecer a todos vocês inscritos aqui no canal, inscritos, sejam todos bem-vindos, um abraço a todos. Meus queridos, a mensagem de hoje, eu quero trazer o assunto como você, evangélico, católico, pessoas que hoje vive, diz que está vivendo a graça de Deus e pagando o preço, entende? Como vocês ficaram sabendo da salvação? Porque a salvação na Bíblia existe. A salvação existe. Uma vez salvo, sempre salvo. A Bíblia fala nos predestinados, nos escolhidos, nos eleitos de Deus, aqueles que trouxeram o selo da salvação. Se a Bíblia diz que essas coisas existem, a Bíblia não está mentindo, não está induzindo ninguém ao erro. Eu vejo aí no Facebook, no TikTok, no YouTube, irmãos do sistema religioso, irmãs pregando, ensinando as pessoas a viver de maneira como se fosse antes da cruz. Mas nós sabemos que Deus, nosso Pai, Ele tinha um plano de salvação para os gentios. E Ele tinha um plano de salvação para libertar os judeus que estavam vivendo aquele período de lei, que estavam sendo massacrados, mortos por as leis de Moisés. E ali Deus, através dos seus profetas, anuncia a vinda do Cordeiro de Deus, o libertador daquela nação que estava sofrendo. Ali, quando Jesus chega em Israel, que Jesus começa a pregar, começa a ensinar o Evangelho, a palavra de Deus, que para os hebreus, os saduceus, estava indo contra os princípios de Israel, porque Jesus estava ensinando a guardar as leis, respeitar as leis, mas eles entendiam que Jesus estava indo contra as leis e perseguia Jesus por isso. Jesus morre e coloca fim naquelas leis. Ali Jesus não falou tanto dos gentios, porque ele veio, ele homem, veio de Maria, mas numa profecia para salvar aquela nação. E os gentios, como ficou sabendo da salvação? Como os gentios ficou sabendo que era o eleito e herdeiro de Deus? Através de quem? Foi de Jesus, os ensinamentos de Jesus, foram dos discípulos de Jesus. Como chegou esse ensinamento aos gentios? Porque a religião não ensina. A religião, o sistema evangélico, religioso, eles ensinam o povo a viver em confusão. O povo não sabe quem é quem, não sabe que está salvo, não entende o que significou a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, e aí ensina todos os seus fiéis viver um período de lei, pagar preço, como se estivesse vivendo antes da morte e ressurreição de Jesus. Nós vamos estudar em Gálatas 2,
versículos 7 e 8, que Paulo fala assim: antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da circuncisão me foi confiada, como a Pedro o da circuncisão. Veja que o evangelho da incircuncisão, esse evangelho foi confiado a Paulo. E Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão. O que é circuncisão? Circuncisão era para os hebreus. Todo hebreu, todo judeu, eles tinham que ser circuncidados no 8º dia de vida. Era uma lei, era um pacto. Então, o evangelho da circuncisão foi confiado a quem? A Pedro. Quem era Pedro? Era um discípulo de Jesus. Pedro era hebreu. O evangelho, entende? O evangelho da circuncisão, mesmo sendo evangelho, tinha que ir obedecendo as leis, respeitando as leis, porque ele não podia pegar de maneira pesada com as leis, porque muitos hebreus, judeus, eles não iam entender essa mudança tão rápida. Mas só que eles, como ele estava falando para a mesma nação, o mesmo povo, mesmo que ele estava pregando a graça, mas eles tinham cuidado. Existia um cuidado no pregar, no ensinar, porque ele estava falando deles para eles mesmos. E o evangelho da incircuncisão? Eram as pessoas gentias, as pessoas que não faziam parte do povo de Israel. Essas pessoas não tinham pacto de circuncisão. Não tinha pacto de circuncisão. Não tinha o hábito de, no 8º dia, ir lá e fazer, né, aquele pacto. Então, Deus dá esse evangelho, confia ele a Paulo. Mas quem foi Paulo? Paulo era um soldado chamado Saulo. Depois que Jesus morre, ressuscita, Jesus vai ao encontro de Paulo e confia a Paulo de uma maneira mais objetiva, e confia a Paulo o evangelho da incircuncisão para as pessoas incircuncisas, essas pessoas que eram consideradas imundas segundo os hebreus, segundo os judeus. Por isso que daí está a diferença. O evangelho da circuncisão para os hebreus, o evangelho da incircuncisão para os gentios. Através de Paulo, que os gentios ficou sabendo da sua salvação. Versículo 8. Porque aquele que operou a favor de Pedro para o apostolado da circuncisão, operou também a meu favor para com os gentios. Veja bem, você procura entender quem é gentios, o que é incircuncisão, o que é hebreu, o que é pacto de circuncisão. Por aí você já começa a entender a diferença do evangelho. Aquele evangelho com vício de leis, aquele evangelho que os discípulos de Jesus, Tiago, Pedro, João, pregava, eles vinham ali pregando a graça, mas também
não indo de forma clara com relação às leis, porque eles tinham que pegar leve, porque Deus sabia que os hebreus, os judeus, eles não iam entender logo a mudança das leis de Moisés para a graça. Em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 7, Paulo diz: para que digo a verdade e não minto, eu fui constituído pregador e apóstolo, mestre dos gentios, na fé e na verdade. Veja Paulo afirmando que o evangelho dele, que Deus confiou a ele, era para os gentios. Hoje, meus queridos, você não vê nas igrejas do sistema evangélico religioso ensinando o que o apóstolo Paulo ensinava ou deixou escrito em Romanos, capítulo 10, do versículo 1, 2, 3 e 4, disse Paulo: irmãos, o bom desejo do meu coração e a minha súplica a Deus por Israel é para a sua salvação. Veja que Paulo intercedia também por Israel, porque Paulo queria salvar eles, porque Paulo sabia que num período de tempo Israel ia ser destruída, porque ia ter um juízo lá de Mateus 24, que Deus ia destruir Jerusalém, Israel, aquele tempo, os judeus ali, os doutores das leis, aqueles que castigavam o povo. E Paulo queria salvar eles dessa morte. Isso aconteceu no ano 70, você pega a história de Israel ali depois da morte e ressurreição de Jesus, que começou a pregar a graça, os discípulos de Jesus pregando também a graça, mas para os hebreus da circuncisão, e Paulo para os gentios, mas Paulo também pregava, o apóstolo Paulo também pregava para os judeus. E Paulo implorava a eles, mas eles perseguiam Paulo, eles não gostavam dos ensinamentos de Paulo, porque Paulo pegava mais pesado de que os discípulos de Jesus. Paulo levava mais a fundo o ensinamento da graça. E eles não gostavam, para quem conhece, eles perseguiam Paulo. Todo lugar que Paulo pregava, ele estava lá acusando e condenando Paulo, o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo pregava para os gentios, e para os gentios podia falar das leis, porque os gentios nunca tinham lei de Moisés para temer ou para guardar, e o judeu tinha. O judeu, quando ele ia estudar, na escola mesmo, já era obrigado a aprender sobre as leis de Moisés. Versículo 2: porque lhes dou testemunho de que tem zelo por Deus, mas não com entendimento. Eles tinham zelo por Deus, mas não entendiam, igual hoje. A religião tem zelo por Deus, acha que está fazendo a vontade de Deus, mas eles não têm entendimento do que eles estão pregando e ensinando. Porque se tivesse, não ensinava os judeus, ou seja, não ensinava os gentios a viver de maneira que os judeus do passado viviam. Versículo 3: porquanto não conhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria. Os judeus, eles não estavam conhecendo, eles não estavam entendendo a justiça de Deus que tinha acontecido. E eles estavam tentando estabelecer as suas próprias justiças, como sempre eles estavam fazendo. Não se sujeitando à justiça de Deus. Não, eles não sujeitavam à justiça de Deus, porque ser justo com Deus, entender o que Deus fez e trazer agora para suas vidas, esquecendo aquelas leis já cumpridas na cruz, que Jesus tinha colocado fim naquelas leis,
cumprido na cruz, mas eles continuavam ali, olha, ensinando e buscando a viver e que a lei mandava, que não queria aceitar a graça. Versículo 4: pois Cristo é o fim da lei para justificar todos aqueles que creem. Veja, e Paulo disse a eles: pois Cristo é o fim da lei para justificar todos aqueles que creem. Então, o sistema religioso não conhece que Cristo é o fim das leis e continua pregando dízimos, continua mandando o povo pagar o preço, continua fazendo aquelas coisas que era para os judeus da circuncisão e não para os gentios viver aquele período. E mesmo eles pregando ali em Israel, na época de Paulo, Paulo já falava, Paulo pegava mais a fundo, Paulo disse: não, vocês têm que aceitar a justiça de Deus, que Deus fez, que Cristo é o fim da lei, não precisa mais dessas coisas. E hoje, meus queridos, é triste quando a gente conhece, quando você estuda, que você conhece, você vê um irmão ou uma irmã pregando aí, mandando pagar o preço, ensinando as pessoas de forma errada, como está na Bíblia. Romanos 11, começar aqui no versículo 5. Assim, pois, também no tempo presente ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Remanescente que era para ensinar a graça, e Paulo, versículo 6, mas se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se você vê ensinando sobre a graça nos templos religiosos de hoje, não. Você não vê. Você não vê Paulo sendo pregado, os ensinamentos de Paulo nas igrejas, porque se eles pregam que é de graça, que os ensinamentos mudaram, que os gentios nunca precisou viver como vive um hebreu do passado, não faz sentido, as suas igrejas não enchem. Porque se parece muito fácil viver a graça, mas não é. As pessoas que vivem a graça, que entendem viver a graça, eles são responsáveis pelos seus atos. São responsáveis pelos seus atos. Versículo 7. Pois que o que Israel busca, isso não alcançou, mas os eleitos alcançaram, e os outros foram endurecidos. Veja, os eleitos. Que dá para entender que até hoje as pessoas que andam ensinando, pregando, ensinando a viver o período de lei, eles foram endurecidos. Isso também é de Deus. Porque o que Israel buscava, eles não alcançou. Eles buscavam pelo período de lei, eles não alcançaram a salvação. Mas os eleitos alcançaram. E os outros foram endurecidos. Quem endureceu o coração deles? Versículo 8. Como está escrito, Deus lhe deu um espírito entorpecido, olhos para que não vê e ouvidos para que não ouvem, até o dia de hoje. Se Paulo já falou que Deus tinha dado eles ouvidos para não ouvir, Deus deu um espírito entorpecido para eles não entenderem, para que eles viam, mas não entendiam. Está aí na religião. Foi estendido. E foi Deus que deu essa falta de conhecimento, essa falta de entendimento, porque é tão fácil você pegar a Bíblia e abrir as cartas do apóstolo Paulo, e entender que Deus usa o apóstolo Paulo para ensinar os gentios.
Até mesmo os discípulos de Jesus, Deus não usou eles para ensinar os gentios. Deus usa eles para ensinar os judeus da circuncisão. Versículo 9. Davi diz: torne-se-lhes a sua mesa em laço, e em armadilha, e em torpez, e em tribulação. Veja que até o próprio rei Davi, aqui o apóstolo Paulo lembra, que as pessoas que não querem, as pessoas que não dão lugar a conhecer, se tornem armadilha, a sua própria mesa em tropeço, como está fazendo aí o sistema religioso. Versículo 10. Escureça-lhes os olhos para não verem, e tu encurva-lhes sobre as costas, porque vira as costas para a graça de Deus. Passa batido na Bíblia o ensinamento da graça, porque a graça, ela livra você de lei. A graça ensina que você não tem que pagar preço. Nunca teve que um gentio pagar preço que os hebreus pagavam. E o apóstolo Paulo ensina isso de forma bem clara. Gentios, evangelho da incircuncisão, e judeus, evangelho da circuncisão. O que quer dizer isso? Você procura entender o que é circuncisão e incircuncisão. Versículo 11. Logo pergunto: porventura tropeçaram de modo que caíste? De maneira nenhuma. Antes, pelo seu tropeço, veio a salvação aos gentios, para incitar a emulação, incitar a inveja a eles, incitar a eles a inveja que eles estavam vendo ali, que os gentios aceitaram a graça, entenderam e aceitaram através dos ensinamentos do apóstolo Paulo, e ali eles ficaram com inveja. Eles ficaram com inveja e aceitar a salvação, os ensinamentos do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele teve grandes problemas com os hebreus, com os judeus, porque eles não aceitavam o ensinamento que desobedecia às leis, que dizia que as leis tinham sido cumpridas. Eles não entendiam, porque eles não reconheciam o sacrifício de Jesus. Muitas vezes eles achavam que Jesus era um profeta, mas eles esperavam o rei dos hebreus, o rei dos judeus, que eles entendiam que não era Jesus. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9 em diante, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito. É a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Veja que essa graça já estava guardada com Deus. Versículo 10. E que agora se manifestou pela aparência de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Porque ele destruiu a morte, não é a morte, porque todo corpo morre, a alma não morre, porque a alma é um fôlego, o espírito não morre, mas todo corpo morre. E a palavra diz que Jesus destruiu a morte e trouxe a luz.
A morte que ele destruiu, que o apóstolo Paulo chama de morte, eram as leis de Israel. Era aquele sistema que ficou ali, finalizado na cruz, que foi cumprido na cruz. Era esse sistema que era a morte que o apóstolo Paulo fala, porque essas leis, quando a pessoa transgredia um mandamento delas, aquela pessoa era julgada e condenada, levado fora de Israel e apredejado ante a morte. Versículo 11: do qual fui constituído pregador e apóstolo e mestre. Versículo 12: pois, ou seja, por esta razão, sofro também estas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei que quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O apóstolo Paulo, ele estava falando, ele estava sendo julgado, ou seja, questionado, apredejado, a perseguição contra ele, mas ele tinha certeza que ele não ia morrer, que ele ia viver e pregar, realizar o trabalho que Deus foi confirmado a ele até o último dia de vida dele. Versículo 13: conserva-se o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Versículo 14: guarda o bom depósito com o auxílio do Espírito Santo que habita em nós. Então, meus queridos, a palavra de Deus é bem clara. Ela é bem clara. Deus não quer que ninguém fique pagando preço. Deus não quer que ninguém fique vivendo como se estivesse vivendo aquele período de lei, como se estivesse vivendo aquele sofrimento que viveu os hebreus. Aquela geração que Jesus chama de geração perversa. Deus não quer isso mais para você. De quando Jesus morre na cruz, de quando ele morre, que ele levanta para salvar os gentios. Não é porque ele estava esquecido os gentios na mente dele. Não era porque não era o tempo. Quando ele levanta, aí sim, Deus cumpre a promessa aos gentios. Mas não foi por pacto de circuncisão, não foi por leis, mas foi pela graça. A palavra diz que os predestinados, os escolhidos, os eleitos, aquelas pessoas que entendem a mensagem e traz a mensagem para a sua vida, busca viver com Deus uma vida espiritualmente no seu dia a dia. Espiritualmente falando, a pessoa que entende a graça, o Espírito Santo trabalha na mente dele e não deixa ele fazer nada errado. E se ele fazer, ele é humilde, logo ele se redime com as pessoas. Logo, se redime com as pessoas. Se maltratar alguém, ele busca ter uma vida ali, focado na palavra de Deus, focado nos ensinamentos de Deus. Mas a religião diz que a graça é muito fácil. Eu vi um dia desse uma irmã pregando aí, ensinando que tá no YouTube, uns irmãos pregando viver uma vida fácil sem pagar preço. Mas o preço maior, minha querida, já foi pago na cruz. Você nunca morreu na cruz para salvar ninguém, você não consegue. Agora a palavra de Deus fala nos eleitos e predestinados. Entende? Entende? Não é viver de maneira fácil.
Então, meus queridos, a mensagem de hoje é essa. Agradeço muito a presença de todos. Peço que se inscreva, compartilhe com seus amigos, deixe seu like para crescimento desse trabalho. E comente, é bom deixar nos comentários para a gente poder estar interagindo. Graça e paz, até uma próxima mensagem.